a paternidade e os seus ensinamentos, né? Meu filho mais velho, ele tá passando por uma fase complicada. Coisas pessoais, né? Nossa, dele. E hoje de manhã, a gente, na verdade ontem, né? Conversei bastante com ele, briguei bastante com ele. Pra chamar a atenção dele para algumas coisas, né? Que tem acontecido, enfim. E ontem foi um dia ruim, assim, o final do dia, sabe? E hoje de manhã eu fui acordá-lo. E aí eu fui lá na cama dele, né? Como normalmente eu faço. E aí fiquei com ele um pouquinho lá, antes de fato acordar, né? E aí, antes de levantar, eu falei com ele, né? Filho, vamos... Geralmente eu falo, né? Vamos fazer desse dia um dia perfeito. E ele, ainda pensando, né, nas coisas que não mudariam assim, como um passe de mágica, ele falou: pai, eu sei que o dia hoje não vai ser perfeito. E aí eu recordei com ele, né? Eu gravei um vídeo um tempo atrás, enfim, falando sobre isso, sobre as cores com que a gente pinta, né, a nossa vida. E eu lembrei pra ele, né, da experiência que a gente teve recente lá no MASP, onde Monet pintou a mesma cena sob diversas circunstâncias, né, circunstâncias diferentes. Então Monet pintou uma ponte no dia ensolarado, pintou quando a poluição atacava aquele lugar, enfim, Monet pintou quando os olhos não enxergavam direito. E aí eu trouxe à mente dele, né, essa experiência que a gente viveu junto. E eu falei: filho, lembra que Monet, embora ele estivesse vendo um cenário bonito ou um cenário feio, estava nas mãos dele as cores que ele colocava no quadro. E aí ele falou, né: pai, mas às vezes mas Monet pintava o que ele via. Ou seja, ele não inventava a cor. E aí eu perguntei pra ele: mas você tinha certeza que eram exatamente aquelas cores? Ou poderia ter um pouco do sentimento de Monet em alguma das pinturas? Não, eu tenho certeza que era como era a realidade. Eu falei: você estava lá? Você tem certeza disso? Você é capaz de afirmar? Não. E aí falei pra ele de novo: cara, vamos pintar o nosso dia legal. Não que a situação seja boa, mas vamos colorir o nosso quadro, ou escolher a paisagem que a gente vai pintar, mas vamos fazer do nosso dia um dia perfeito? Aí ele falou de novo: não. E aí eu perguntei pra ele: você fala não porque você não acredita que o seu dia vai ser bom, ou não porque você não quer que o seu dia seja bom? E ele, com medo de responder, ele só fez assim com o dedinho, do tipo, primeira opção. Eu falei: você tem medo que seu dia não seja bom, é isso? Ele: isso. E aí eu lembrei ele, eu falei: filho, a gente tem certeza que muitas vezes o nosso dia não vai ser bom, mas a gente responder que a gente quer pintar o nosso dia perfeito parte primeiro de uma decisão nossa de querer pintar o nosso dia perfeito. E a nossa primeira coisa, a única coisa que a gente pode fazer, a única coisa que você pode fazer agora é responder sim. Porque isso, você tem o poder de responder sim. E aí eu falei: vou te perguntar de novo. Vamos pintar esse dia um dia perfeito? Aí ele esfregou os olhos e disse: sim.
e levantou. Levantou, se arrumou e fomos para a escola. E hoje era dia dos pais na escola. Foi comemorado hoje. E foi perfeito, foi tudo maravilhoso. Ele cantou a musiquinha. Eu me concentrei arduamente para não me deixar levar pela emoção. E na sequência fomos tomar um café da manhã, rapidinho, né? O pai e filho. E cada um de nós recebeu um potinho com açaí. E aí, quando ele provou o açaí, só tinha isso. Eles só deram porque tinha que ser muito rápido. Eles deram um copinho de açaí para cada um pro pai e um pro filho. E aí ele falou: pai, eu não gosto desse açaí. Esse açaí não tem doce, não tem nada. Eu não gosto. Aí eu falei: Benjamin, mas a gente só tem isso aqui. Vamos comer o açaí juntos. Pai, eu não quero, eu não gosto desse açaí. Eu falei: Benjamin, você vai comer o açaí. A gente não tem opção. Se tivesse outras opções, a gente comeria outras coisas. Mas a opção que nós temos é o açaí. E nós vamos comer esse açaí. E aí ele falou: pai, você disse que hoje o dia... Você prometeu que hoje o dia ia ser perfeito. E você está me obrigando a comer esse açaí. Isso a gente falando baixinho, né? Aí eu falei com ele, eu não te prometi que o dia ia ser perfeito. O que eu te prometi, o que eu te incentivei, era que pintasse o seu dia, a despeito do que acontecesse. Tem decisões que a gente toma que tornam o nosso dia melhor. E a gente concordou que a gente no fundo sabia que o dia não seria perfeito, mas que a nossa intenção era de pintar o nosso dia perfeito. Isso não quer dizer que a gente não vai ter dificuldade. E esse açaí é a prova disso. É um açaí que você não gosta. Não é gostoso de beber, não é gostoso de comer. Mas a prova é que nós vamos passar por isso juntos. Nós vamos comer juntos esse açaí. A mesma coisa com a vida. A vida, ela nem sempre vai ser perfeita. Mas enquanto eu estiver com você, vamos passar por isso juntos. E completei com Deus. E eu falei: filho, um dia eu não vou estar mais aqui para comer açaís com você dos quais você não gosta. Porque Deus um dia nos prometeu a mesma coisa. No mundo tereis que passar por aflições, mas tende bom ânimo. E Deus nos prometeu que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Tende bom ânimo. A despeito das aflições e a despeito das dificuldades da vida. Da mesma forma, Deus nunca nos prometeu uma vida sem dificuldades. Mas que em meio às dificuldades, Deus nos prometeu que estaria junto de nós, comendo um açaí amargo. Bom dia.